Saudações longevos, como vocês estão? Eu sou a Elódia e eu estou muito empolgada com mais um encontro nosso aqui, O Segredo da Longevidade. Ansiosa por compartilhar com vocês mais uma chave de sabedoria para uma longevidade saudável. Isso porque o número de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos vai mais do que duplicar no mundo em 2050, passando para mais de 2 bilhões de pessoas. Imagina só. Outro dia eu me deparei com uma frase muito sábia na internet. Não existe um único caminho para se envelhecer e chegar à velhice. Por isso, não existe uma única velhice, e sim velhices. E é sobre o tipo de envelhecimento, ou melhor, o tipo de longevidade que nós estamos conseguindo e conquistando, que eu trouxe aqui uma convidada super especial que já está vivendo essa realidade. Bem-vinda, Cláudia Franco. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz poder compartilhar um pouco do que eu estou aprendendo ao longo dessa minha jornada. E a gente vai falar muito, mas antes, gente, eu pedi para a Cláudia falar, porque a gente vai falar muito sobre tudo. E ela falou sobre a alimentação que ela está agora utilizando, e eu pedi umas dicas, então ela me falou, eu vou preparar aqui, Cláudia, para a gente começar, um moranguinho. Eu só vou cortar morango e a gente vai falar sobre isso, tá? Agora, enquanto eu estou cortando, eu gostaria que você me falasse sobre a tua vida, como começou, o que te fez você buscar essa longevidade saudável, quando foi o que te alertou sobre a qualidade de vida que a gente tem. Vai falando aí. Pô, eu não tenho um arco, sabe, Loja? Não tenho um arco, porque a minha vida toda eu tive uma vida saudável. E tanto que eu digo que os nossos hábitos alimentares, de exercício, faz parte da nossa cultura familiar. Eu acho que tudo começa no núcleo familiar. E eu tinha uma mãe que ela se alimentava, né, com comida de verdade. E tudo muito saudável. E como a gente vinha de uma família humilde, na minha casa não tinha aquela coisa do comprar o doce, do refrigerante. Tudo era o quê? Tudo era feito em casa. Então, quando a gente tomava... Também era dona de casa mesmo. Exato. E tudo aquilo que a gente, de vez em quando, ia tomar um refrigerante, ia comer um docinho, era hoje numa festa. Numa festa de um amiguinho, às vezes no final do ano. E a minha mãe, ela não tinha... Assim, o conhecimento dela era por ser do interior de Minas Gerais. Então, no interior, né, de Minas, acho que São Paulo, outros estados também, qual é o hábito? Fazer comida de verdade. Sim, isso é do interior de Minas. Eles eram do interior de Minas. E aí o que acontecia? A minha mãe também, por hábito, ela não fazia doces, né? Ela era muito da fruta. Então a gente comia muita fruta. E com isso a gente criou esse hábito desde criança. Então eu nunca tive o hábito de comer doces, comer bolos, aquela coisa de comer muito chocolate, né? Não. Era comida, né? Era arroz, feijão, carninha, aí tinha o legume, a fruta, né? Suco era suco de fruta. Então, Passando bem natural, né? Exato, isso criou esse hábito. E aí, por parte da família do meu pai, a gente tinha uns primos que na época, que a gente chamava de tudo hippie, os bichos da época, né? Época de 60, por aí. Sim. Tinha um primo meu que começou a dieta macrobiótica, porque ele comia... E a minha mãe aprendeu também muito com ele. Era muito moda. E a minha mãe aprendeu muito com eles. Não que ela adotasse essa dieta, mas tudo que tinha na dieta que era saudável, natural. Sim. Então, por exemplo, vai fazer um arroz integral com raiz de bardana, vai usar gersal. Então, ela começou também a trazer isso para... Raiz de bardana. Exato, trazer para a alimentação. E ele também, na época, saiu um livro muito famoso que falava dos malefícios do açúcar, né? Sim. E então, aí esse livro virou uma moda e a gente já não comia açúcar, aí passou a comer menos ainda. Então, tanto que minha mãe faleceu, e ela, assim, ela tinha um corpinho, você olha, uma mulher com 80 e poucos anos,
não tinha uma celulite, sempre magrinha. Ela nunca malhou, não fazia exercício, mas era aquela mulher ativa que fazia horta, ela andava demais, caminhava, meu pai também. Então, quando as pessoas perguntam, quando é que você acordou para isso? Na realidade, foi ao longo da minha vida. Mas agora, quando eu entrei para os 60 anos, quando eu me toquei, falei assim, nossa, eu vou virar uma idosa oficial. E eu feliz com isso, porque eu nunca tive nenhum problema com a idade, né? E eu falei, que bacana, agora vou virar uma idosa. Então, e com toda a tecnologia que a gente tem, chega para a gente muita informação boa. Do mesmo jeito que chega informação ruim, se você selecionar, chega muita informação boa. Então, eu comecei a me aprofundar nisso. Naquilo que era uma cultura, que para mim era natural, eu comecei a estudar, a entender o porquê daquela comida, por que aquilo faz bem, o outro não. Então, naturalmente, eu também já comecei a eliminar alguns hábitos ruins que eu tinha adotado, né, que não eram bacanas ao longo do tempo, que também é por cultura. Você vai numa festa, vamos encontrar com amigos, aí tem a tábua de frios. Sim. Aí você toma um vinho, come frios. Aí quando você... E na hora você não pensa, mas depois você fala, pô, mas isso aqui é embutido, isso aqui tem tal, tem nitrato, tem nitrito, tem corante, tem isso não é legal comer. Não. Então, o que aconteceu? Com a informação que a gente tem em abundância, comecei a estudar e comecei a tirar da minha alimentação aquilo que não era saudável. E eu chamo isso do comer consciente, que é educação alimentar. As pessoas falam assim, mas como é que você dá conta de fazer dieta? Eu falei, não, gente, eu não faço dieta. Né? Você se alimenta bem. Eu me alimento bem, é consciência alimentar. Então, eu como alguma coisa até saber se aquilo faz bem ou não. A partir do momento que eu tomo ciência que aquilo não é legal, eu tiro da alimentação, substitui por alguma outra coisa. E eu sempre falo para as pessoas, olha, chega uma idade, assim, na maturidade, a gente é adulto. Então não dá para falar, meu paladar é infantil, eu não consigo. Eu acho assim, a partir do momento que você é maduro, é tudo uma questão de escolha e decisão. Olha, eu sei que embutido faz mal. Né? Para comer, né? Eu sei que faz mal. Agora, eu preciso comer? Eu consigo viver sem comer isso? Né? Ou se comer muito esporadicamente. Então, tudo é questão de escolha e decisão. Aquela coisa, esse aqui, esse não. Esse sim, esse não. Sim, sim. E eu acho que tem... Algumas pessoas falam para mim, mas fica muito restrito. Olha, eu acho que também é uma questão de mito. Porque, ainda mais no Brasil, que a gente tem uma fartura gigante de legumes, verduras, leguminosas, frutas. Quer dizer, tem tanta coisa boa que você pode comer, né? E quando a gente pensa na comida em nutrir, né? Eu falo assim, a minha comida não está aqui, né? No prazer, né? Esse prazer aqui da boca, ele está aqui, é no mental. Sim. Sabe? Então, quando eu não como aqui, nessa região, para sentir só o gosto. Eu sinto o gosto, você come aquela fruta deliciosa, é uma delícia. Mas ele é muito mais mental, porque na hora que eu estou comendo, eu estou pensando na nutrição das minhas células. Eu acho incrível, comer com responsabilidade, né? Então, e não é algo que eu fico, assim, sabe, não é nada pesado, é natural, porque eu falo assim, olha, agora eu estou comendo, por exemplo, vou comer uma mamão com chia, por que tem que ser a chia e o mamão? Né? Porque a gordura da chia não deixa dar o índice glicêmico. Então, quando eu como isso, parece que eu estou respeitando a química do meu organismo. Porque a gente é química pura, né? Sim, claro. Então, assim, essa química do organismo, ela me atrai em entender. Eu falo, olha, isso aqui vai me dar mais combustível para treinar, isso aqui vai me ajudar no sono, isso aqui vai me ajudar na disposição, né? Numa questão do meu humor, porque tudo é química, né? Então, é dessa maneira que eu me alimento. Olha, você falou coisas assim muito importantes que eu gostaria de frisar. Você falou da macrobiótica. Tem um amigo meu que é super conhecido, Emerson Fittipaldi. Ele é adepto da macrobiótica há vários anos e ele tá assim com uma longevidade fantástica. Ele tem assim uma porcentagem de gordura no corpo
é muito baixa, ele é um atleta, ele corre todos os dias, eu conheço ele e a mulher dele. E ela, acho que 30 anos mais nova que eles, estão super bem, com muita energia, com muita disposição. A Rossana é super querida também, eles estiveram aqui faz pouco tempo. Inclusive, eu o chamei aqui para o Segredo da Longevidade, só que ele está na Itália e falou, vem para cá. Quando você vier para o Brasil, a gente grava. Mas eu sei que ele está vivendo essa longevidade com muita qualidade. Ele está com muita qualidade. Ele tem netos correndo, ele está treinando os netos. Ele, assim, o filho dele também tem idade do neto, assim, até mais novo. Então, assim, olha só como a gente estende a vida e com qualidade. E você está partindo para isso também. Acho super admirável. E quando você falou da macrobiótica, você falou da bardana, né? Eu lembro que eu já comi lá na Suécia, doce de bardana. Nunca vi a raiz de bardana na parte de salgado, assim. Explica um pouquinho pra gente sobre essa raiz, que é muito legal. E você falou de uma outra também que eu não conheço. Gergelim. O gersal, que é gergelim com sal. Gergelim com sal. Gersal. Que é pra diminuir a quantidade exatamente, de sódio, aí você torra o gergelim com sal. A bardana, eu não sei exatamente quais são os nutrientes, era da infância, mas ela é uma raiz saborosa, né? É muito saborosa. Tem costume aqui no Brasil. E você encontra no mercado, no Ceasa, em feira, né? E ela é bonita, porque ela fica parecendo uma estrelinha quando você corta, é como se fosse uma cenourinha bem fininha, marronzinha. E a gente fazia no arroz. Minha mãe adicionava, cozinhava a raiz e colocava junto com o arroz, e o tempero era com gersal. É legal essa dica boa. Vamos falar sobre alimentação macrobiótica então, quando a Emerson vier aqui. Mas muito legal a tua experiência, quer dizer que você já cresceu numa família com uma qualidade, né, de alimentação que hoje em dia é difícil, né? Você vê que hoje em dia a alimentação está sendo muito supérflua e as pessoas estão tendo muito acesso a carboidrato ruim, aquele carboidrato simples, né? Eu vou só ver aqui que tô sentindo cheirinho de morango. Só esquerdo tem morango, viu, gente? Só isso. Hoje a gente vive em várias áreas, a gente chama que são os desertos alimentares, né? Tirar daqui. Ai, que cheirinho bom, hein? Morango, né? Bom, né? Morango sempre... Vou deixar aqui esquentando um pouquinho, que aí vai ter mais surpresa, porque você falou da sua dieta. Eu quero explorar sobre isso também, a tua dieta atual. E eu só estou esquentando morango. Então, hoje, falando dos alimentos no geral, assim, a indústria de ultraprocessado, né? Ela é feroz, ela é voraz. E o alimento ultraprocessado, ele está cada vez mais barato. Mais fácil acesso. De mais fácil acesso. Palatável, né? O sabor mais agradável. Eles colocam vários corantes, aditivos. Então, você vê, o açúcar, por exemplo, ele é 10 vezes mais viciante que cocaína. Isso. Né? Então, o que acontece? A indústria, ela tudo que ela vende é como se fosse facilitar a sua vida. E para principalmente para quem mora nos grandes centros, que não tem tempo, então é muito mais fácil chegar lá, catar um saquinho no supermercado, pegar um negócio aqui e achar que está se alimentando. Sim. Né? Mas eu sempre insisto, né, com as pessoas, assim, cozinhar, você não precisa ser um grande chefe. Não, né? Principalmente a comida básica do dia a dia. Então, por exemplo, tudo que eu faço, todos os legumes, eu asso. Perfeito. Por exemplo, eu vou comer abóbora, né? Corto a abóbora, isso leva quantas vezes? 15 minutos no forno. Você põe numa assadeira, no papel manteiga ou antiaderente, e coloca um pouquinho de sal ou algumas ervinhas para dar coloca aí a sua, tá pronto, acabou. Um arroz e um feijão, quanto tempo leva? Nossa. Então, e aí falando da minha dieta, né, como a minha nutricionista, ela definiu as quantidades do que eu tenho que comer de acordo com o treino que eu faço, de acordo com o dia da semana, os horários, eu já deixo tudo pronto, porque eu também não tenho tempo de ir toda hora cozinhar. Então, por exemplo, feijão, grão de bico, lentilha, eu já faço uma quantidade boa,
coloco nos potinhos e geralmente eu faço para 3 dias também para não ficar para não congelar, não ficar um tempão. Peixe que eu gosto, você leva quantos minutos para fazer um peixe grelhado? Salada, você deixa lavada na geladeira, é só picar e colocar. Então, a comida saudável, ela é muito rápida de fazer, muito fácil. E como eu também trabalho na rua o dia todo, eu levo marmita. Legal. Eu acho legal você comer de marmita. Eu acho muito legal. Sabe? Então, assim, eu levo as minhas marmitinhas, eu preparo, né, a comida salgadinha, aí é tudo geladinho, né, mas eu preparo a sobremesa, as frutinhas, né, tudo que eu preciso, eu faço. Então, por exemplo, se eu vou comer uma proteína que vai ter que estar fria, eu já faço um ceviche, por exemplo. Então, eu levo o ceviche, que é o peixinho, tá ali temperado, que é uma delícia, então eu posso comer frio, né? Então tem aquele gosto da comida, falar, não, devia estar aquecido. Então tudo tem solução, né? E eu acho que não demanda tanto tempo, mesmo para quem trabalha, porque eu trabalho muito, também eu acordo 4 horas da manhã para sair para dar aula, eu tenho um dia super lotado, então é tudo questão também das prioridades. Eu vou continuar, eu vou falar com você sobre o seu trabalho, a parte de exercício, mas quero continuar mais um toquezinho aqui de alimentação, que você deu umas dicas super boas. A gente começou a falar antes sobre tireoide, né, que você teve um problema na tireoide, e eu falei sobre a carência de iodo na nossa alimentação. Para quem não sabe, você faz resumindo o que aconteceu, e aí eu disse que uma fonte grande de iodo que nós temos são as algas marinhas. Sim. Né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho rapidinho sobre o teu problema de tireoide e como você está agora, graças a Deus tudo ótimo, e que você já introduziu as algas marinhas na sua alimentação, e você vai dar dica daquele sushi que eu acho incrível, e eu quero a receita porque eu quero fazer também. Eu, há muitos anos atrás, né, fui detectada com 4 tumores na tireoide, fui diagnosticada. Benigno, né? Eram tumores benignos e era chamado de bócio coloide. Um deles era bastante grande, até quase o tamanho de um limão. E eu fiz a cirurgia exatamente porque ele estava atrapalhando a traqueia. Então ele começou a desviar a traqueia. Com isso eu tinha tosse, ele engasgava. Aí o médico falou, olha, não é só uma questão estética. Porque ele também vai aumentar, e vai chegar uma hora que você tem que fazer a cirurgia. Na época eu fiz, foi tirados 4 tumores e eu perdi 60% da tireoide. Quando eu fiz os exames, a tireoide já funcionava normal. Ele falou, olha, sua tireoide funciona. Que bom. Mas a gente tem que tirar esses tumores, porque eles vão continuar aumentando. E ele falou, quando a gente tirar e a gente cortar essa parte da tireoide, o que pode acontecer? Pode ser que ela pare de funcionar, porque vai ficar 40% dela. Pode ser que ela continue funcionando e pode ser que futuramente você volte a ter outros tumores. Então ele falou, olha, se a gente tirar tudo, já é uma sentença, porque aí você vai ter que tomar medicamento. Então, vamos tirar uma parte para ver como vai ser o comportamento. Né? E dito e feito, ele tirou, perdi os 60%, 40%, fiz os exames e até hoje não funciona. Ou seja, essa parte que ficou hiperfuncionante em relação e tá ótimo, perfeito. Tá ótimo, perfeito. Bom, nunca tive nenhum problema até hoje. Não voltaram os tumores, mas eu sempre faço os exames exatamente para ver, né? Porque vai chegando a idade. Isso já faz muitos anos, né? Eu tô com 62, eu acho que eu tinha na época 39, 40 quando eu fiz a cirurgia, já faz bastante tempo. E ela continua operante. Então, como eu disse, uma das causas, né, de você ter a tireoide hiperfuncionante a ponto de formar um bócio, de ficar grande, é pela falta de iodo, que é muito comum, né? E a gente tem até uma adição de iodo no sal comum de cozinha. E aí eu falei que uma grande fonte é a alga marinha. Você falou que né? Você come bastante. Eu adoro. Receitei pra gente. Eu adoro alga. E aí, uma receitinha que eu faço, que eu adiciono a alga, é pegar o coco verde, aquela carninha do coco verde, que ela não tá meio no ponto ainda, tá molinha, não pode estar líquida, mas ela tá molinha. Aí eu tiro a carninha, corto em
né, em retângulos, assim, fininho, como se fosse no formato do peixe. Tá. Coloco o shoyu e coloco a alga nori. Eu esfarelo a alga e deixo um tempinho. Você jura que tá comendo peixe não. Ai, que delícia. Vou fazer. É uma delícia, porque assim, primeiro que é simples, né? Sim, E isso é um dos lanchinhos que eu levo também, porque é muito fácil, né? Você põe o coco, o shoyu, Perfeito. a alga, virou um sushi. Perfeito, perfeito. Eu tenho um shoyu que é bem saudável. Eu comprei ontem, eu vou pedir direitinho, depois você vai aqui. Tem um tipo que é Tem um bem, tipo que é bem saudável, que dá mato. exatamente. Perfeito. Então é o que eu faço. Nossa, Agora, e a alga eu coloco em outros. Por exemplo, às vezes eu faço arroz, eu coloco a alga, fica com aquele gostinho. Então dá para você usar de várias formas, em salada, né? Então Eu vou começar a usar no meu arroz a bardana e a alga. fica muito gostoso. Mas aí você pode só salpicar por cima, se você não quer um gosto intenso, um sabor intenso. E é legal, a gente está aprendendo muito, estou aprendendo muito aqui. Bom, vamos falar sobre o ciclismo, como ele começou na sua vida. Eu fiquei fascinada, eu vi nessas mídias sociais você falando muito sobre ciclismo. E eu tenho uma vontade de andar de bicicleta. Quando eu era pequena, por volta de 12 anos, eu andava de bicicleta. E aí minha irmã atrás de mim, balançando tudo, eu caí, abri meus 2 joelhos. Ninguém da minha família soube, ficava com calça jeans, ia pro banheiro, chorava de dor. Coisa de criança. Coisa de criança, né? Eu mostrar. E aquilo foi um grande trauma na minha vida, então eu nunca mais andei de bicicleta. Explica para quem tem trauma, para quem nunca andou, para quem já anda, como é que é o seu trabalho, qual que é o seu envolvimento com o ciclismo? Bom, para quem tem trauma, né, isso é muito comum. Todo mundo tem uma história que caiu. As pessoas que chegam na minha escola para retomar o pedal, aprender a técnica, tudo, elas sempre têm uma história para contar, que caiu quando criança, e aquilo é traumático mesmo, né? Dói, né? Porque dói, machuca. Às vezes o cair, para algumas pessoas, não é uma coisa simples, né? É uma coisa que causa aquele temor. Então, e eu sempre falo, a maioria das pessoas aprenderam a pedalar de uma maneira, assim, amadora, informal, né? Você aprende com um amigo, com algum familiar. E essa cultura perpetuou até hoje, né? Que você tem que aprender, geralmente todo mundo fala assim, tem que aprender caindo, né? Depois do primeiro tombo, você... E não é bem assim, né? Eu mesmo não sou a favor disso, você tem que aprender alguma coisa sofrendo, né? Embora, assim, eu também pratiquei, eu comecei no esporte muito cedo, desde criança, que foram, eu acho que assim, as melhores heranças que meus pais me deixaram foi a cultura alimentar e a prática esportiva. Nossa, parabéns. Sabe, que foi assim, meu pai gostava muito de nadar, mas ele também, assim, ele era atleta de rio, né? Aprendeu a andar no interior de Minas, a nadar. Então, a questão do esporte veio dele. Então, ele incentivava muito a gente. Então, o primeiro esporte que eu aprendi foi natação. Nadar. Levou a gente para o clube, porque a gente já estava morando aqui em São Paulo. Ele falou, me levou para uma escolinha de natação. E lá, no clube, lá eu fiquei. Então, essas são as heranças, né? A alimentação e o esporte. Que isso que fez a diferença, que eu acho que para essa longevidade aí, com a disposição que eu tenho hoje. Então, a bicicleta, ela surgiu da seguinte maneira. Eu sempre pratiquei esporte, mas eu também não pedalava. Por quê? Porque logo cedo eu vim morar para São Paulo, já morava numa rua movimentada, que é diferente do interior, né? Que você tem a rua de terra lá, você não passa um carro. Que aqui já passava carro. Tem de assalto. No condomínio onde eu morava tinha de tudo, mas não podia andar de bike. No clube também tinha de tudo, mas dentro do clube não podia andar de bike. Então, bike não aconteceu na minha vida. Quando criança, quando jovem. Ela foi acontecer quando eu estava com 48 anos, um grupo de amigos me chamou para participar de uma prova de mountain bike na Patagônia. Sim, do nada uma prova de mountain bike na Patagônia. Do nada, só isso. Meu Deus. E como eu já fazia alguns esportes radicais, só era mais esportes aquáticos. Eu olhei aquilo e falei, nossa, eu quero fazer isso. Nossa, eu me apaixonei. Entrei no site da prova, e aqueles vídeos mostrando os atletas.
Era uma prova internacional para atleta do mundo inteiro. Bacana. E eles formaram uma equipe e me chamaram para fazer parte da equipe. Eu topei na hora. Eu falei, nossa, eu quero fazer isso. Isso que é legal, né? Novos desafios. Exato. E só que tinha um detalhe. Eu não sabia pedalar. Sim, pequeno detalhe. Não tinha bike, não sabia pedalar. Gente. Bom, resumindo a história, do dia do convite até o dia da prova, eu tinha 5 meses para aprender a pedalar, virar uma atleta de mountain bike, que eu fazia a mínima ideia Então, do prova que era. internacional. Fui buscar alguém para ensinar, não existia escola, só existia assessoria para dar treinamento, mas não tinha alguém para ensinar a pedalar. Aí entrei em pânico, porque eu falei, não, como que eu vou fazer? Aí aprendi sozinha, me virei sozinha, peguei uma bike emprestada, aí fui aprender na garagem do prédio, enfim, aprendi sozinha. Aprendi sozinha, aí descobri um clube de mountain bike no interior de São Paulo, em Mariporã. Aí comecei a frequentar esse clube, e lá eu ia para estragar o passeio do Porto, porque eu não sabia nada, né? A cada 5 quilômetros eu caí umas 15 vezes, porque eu não tinha noção do que era freio da frente, freio de trás, enfim. Mas eu fiz, Descida, né? nossa, o capotava assim fácil, sabe? Tipo, assim, pequenina, uma pequena descida eu já caía, eu machucava. Mas assim, como eu sempre pratiquei esporte, então eu não tinha medo de cair. Isso já foi uma vantagem que eu tinha. Eu caía, eu não me machucava gravemente, porque eu já tinha a técnica, né, de... Quando você pratica esporte, você já sabe meio como cair, o que fazer, não sei o que. Então, resumindo, eu aprendi, eu me preparei, consegui me preparar minimamente para participar da prova e completar a prova. E eram 3 dias, 100 quilômetros por dia, entre a Patagônia, Argentina e Chile. E como é que era o percurso? Assim? Era totalmente técnico, terra, mountain bike, terra mesmo, erosão, céu, assim. Era uma loucura, e era muito atleta, né? Enfim, eu consegui participar, consegui completar a prova. E esses 5 meses, mais a participação da prova, ele transformou a minha vida. Transformou literalmente. Sim. Porque, primeiro, eu vi que nos outros esportes existia um elitismo. Sabe, nem todo esporte te recebe tão bem quanto a bicicleta. É bem interessante isso, eu não percebia. Na bicicleta, ela é mais democrática e mais acolhedor. Então, quando você entra para um grupo de bicicleta, todos os ciclistas, a grande maioria, eles querem trazer mais gente para lá. É muito interessante. É uma comunidade. Uma comunidade. Então, eles te abraçam. E não importa que bike você tem. Você pode ter a bike do supermercado, ou você pode ter a bike do melhor fabricante, que custa 100 mil reais, você vai ser recebido do mesmo jeito. E o grande lance é vir uma irmandade. E isso foi uma coisa que, assim, que me pegou. Porque eu nunca tinha sido tão bem recebida no esporte quanto na bicicleta. Você sente esse acolhimento. Então, por exemplo, eu fui aprender muito. Eu fiz, além de muitas amizades, que eu tenho até hoje, são 13 anos, porque eu estava com quase 50, agora eu estou indo para 63, vai fazer 13 anos essa minha história. Então, assim, eu falo, poxa, eu tenho amigos de infância de 13 anos, que legal, né? Ir amigos de infância. Isso que é o bacana da bicicleta. Primeiro, eu achei extremamente democrático, muito acolhedor, embora tenha disputa, quando você está numa prova, né? Você está disputando, que a gente fala, tá no batendidão, mas terminou a prova, você vai treinar com as pessoas, vira realmente assim, irmandade. Você só acha que eu morro de medo quando veio já aquele bando de bicicleta, todo mundo assim, eu falo, nossa, eu morro de medo de... Imagina cair no meio dessas bicicletas, assim. Mas é técnica. É técnica. Tudo é Que a gente tem medo disso, né? Muito. Eu tinha, né, como isso. Sim. Que eu não dominava as técnicas, né? E aí, o que a bike me trouxe? Na época, eu era executiva da área de tecnologia da informação, que é essa minha formação, né? Eu sou formada em administração e tecnologia da informação.
Eu não trabalhava com esporte. Esporte é o meu lazer, era exatamente o meu cuidado pessoal. Sim. Alimentação e esporte. Então, eu trabalhava o dia todo, ou eu ia para academia à noite, final de semana eu ia praticar meus esportes, que ali, ou eu ia velejar, ia correr, ia surfar, eu tinha meus esportes. Você surfa também? É. Ai, que delícia. E faço wakeboard, mas agora sim, eu parei com esses esportes porque a bike me pega. Né? Eu fui atleta de tênis, eu disputava campeonato, eu fiz esgrima, fiz tudo, né? Que legal. Então, e aí, com a bicicleta, depois que eu participei dessas provas, todo um grupo de amigos me chamou para participar de uma cicloviagem. Eu nunca tinha viajado em bicicleta. É você sair do seu destino, ou seja, você sai da sua casa ou de algum ponto, que você vai de carro, de ônibus ou de avião, você chega nesse ponto, dali para frente você vai de bicicleta. Mas aí é um trecho mais tranquilo. Ou Não, também esses trechos. Não, tem trecho tranquilo e tem trecho... Tá. Eu até brincava, gente, isso aqui é excursão do inferno. Tranquilo, eu acho que até toparia, mas esses daí eu tenho medo. Você tem de tudo. Você tem de tudo. Então, uma coisa que eu sempre achei incrível quando eu entrei pelo mundo era falar assim, nossa, mas viajar de bicicleta, você levar tudo que você precisa nos que a gente chama de alforge, que são as mochilinhas que você coloca na bicicleta ou até nas costas, e você vai de uma cidade para outra. Que delícia. E isso é muito natural, assim, é muito comum na Europa, né? Todo mundo diz, vou fazer uma viagem na... Só que as pessoas desconhecem os circuitos de cicloviagem que tem no Brasil. E aí esse grupo me chamou para participar de uma cicloviagem. E eu fui, que era sair de uma cidade do interior de São Paulo e ir pedalando até Paraty. Do interior de São Paulo? Era uma cidade chamada Areias, que é no interior de São Paulo. A gente ia encontrar com as pessoas lá, ia de carro até esse ponto. E de lá, a gente ia até Paraty pedalando. Quantos quilômetros? Ia passear lá pela Serra da Bocaina, né? Na época, eu acho que o circuito todo, acho que foi uns 200 e pouco. Nazaré, cara. Tá bem. E a gente tinha que passar pela Serra da Bocaina. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção, eu queria conhecer a Serra da Bocaina. Eu sempre ouvia falar do lugar maravilhoso e nunca tinha ido. Então, aquilo já falou, gente... A outra coisa, eu era a única mulher do grupo. E eu falei assim, vocês estão me chamando, é porque eu estou pedalando bem. Porque você não chama para uma cicloviagem, alguém que não tem domínio daquilo, vai atrapalhar tudo, né? Porque se acontece um acidente no meio do mato, você não tem celular, Sim. Não tem... Então, e é uma cicloviagem autônoma, que você não tem carro de apoio. Você pode fazer cicloviagens com apoio, aonde vai uma perua, um carro, leva sua bagagem, né? Às vezes não vai pelo mesmo circuito, às vezes quando você está indo pelo mato, ele está indo por uma estrada, vai te encontrar num determinado ponto, na cidade. Mas essa cicloviagem é uma cicloviagem autônoma. Choveram, os 5 dias choveu direto. E na terra? Na terra. Escorregando. Quando a gente chegou no topo da Serra da Bocaina, eu estava assim, de barro, né, ensopada. Mas quando eu cheguei lá em cima, assim, imagina a mulher mais feliz desse mundo. Eu falei, gente, eu dei conta de subir. Eu dei conta. Bacana. Aí eu olhava para a bicicleta, era a minha bike e uma mala desse tamanho, eu tinha 3 quilos, que era o que podia levar. Porque você não vai levar 15 quilos, você não consegue carregar isso numa viagem. Aí não tem o creminho para cotovelo, para o braço, você tem um protetor solar, uma medicação, e ali eu chamava aquilo de kit porcão, porque é a roupa que você usa e é do outro dia. Aí você chega num lugar, na cidade, você lava aquela que você usou e assim, isso aqui, né? É muito pouca coisa que carrega quando você não tem apoio. Então, toda enlameada, quando eu cheguei e vi aquela paisagem toda, eu me senti a mulher mais feliz do mundo. E foi aí que eu aprendi o desapego. E eu tinha um projeto de vida que eu falei assim, quando eu completar 50 anos, eu quero encerrar minha carreira na área de TI. Sim. E daqui para frente eu quero fazer algo voltado para pessoas. Eu não sabia o quê. Eu falei, eu quero trabalhar com gente. Eu não quero mais trabalhar com máquina, com empresa. Tudo bem que eu ia relacionar com pessoas, mas era corporativo. Falou assim, eu quero trabalhar com gente. E eu não sabia o que eu queria fazer.
Quando eu cheguei lá, eu olhei, eu tava toda enlameada. Eu olhei toda aquela paisagem e falei, gente, o que eu preciso para ser feliz? Uma bicicleta, arroz, feijão, banana. Acabou. E aí, mas, sinceramente, deu um clique na minha cabeça. Deu assim, mas uma virada de chave. Eu falei, eu encontrei o que eu quero fazer. Eu vou levar as pessoas para pedalar. Né? Mas ainda não era a escola. Né? Eu falei, eu quero que as mulheres sintam o que eu estou sentindo. Isso é empoderamento. Não é o corpo assim, assado, não é a bolsa da Louis não é o carro, não sei o quê. Isso é empoderamento. Eu subi a Serra da Bocaina sozinha, eu estou acompanhando um grupo de homens, né? Eu dou conta de pedalar com eles, né? Eu estou sobrevivendo à chuva, ao frio, né? Estou me harmonizando com a natureza, porque antes um ventinho me incomodava, e ali eu estava lá no lama, marinho, não sei o quê, e eu estava extremamente feliz. Então eu falei, gente, então eu tinha, né? Eu tinha o carrão, eu tinha grana, eu tinha empresa, funcionário. Eu falei, gente, eu vivo para pagar coisas. Que escrava, né? Eu vira, Sistema todo. eu era escrava, então aí eu resolvi encerrar a empresa. Eu fiz isso, encerrei a empresa e comecei um projeto para ensinar mulheres a pedalar. Que legal. Porque assim, não tem depressão, não tem tempo ruim. Eu falo assim, eu até brinco, né? Eu falo, olha, a bike tá para mim igual a cachaça tá pro bêbado. Se o bêbado tá feliz, ele bebe. Se ele tá triste, ele bebe. A bike é a mesma coisa. Se eu tô feliz, eu pedalo. Se eu tô triste, eu pedalo. Que legal. Né? E ao pedalar, quando você tá nesse esporte, né? Todos os hormônios, na hora que você está fazendo a atividade, né, esses hormônios que o seu corpo produz, isso tira você de vários estados feios. Porque, como eu falei no começo, o nosso corpo é química. Então, se você faz uma musculação, e produzir as citocinas, aquilo vai te dar um bem-estar. Você vai produzir as endorfinas, tudo aquilo vai te dar um bem-estar. Então, a prática esportiva te traz isso. E na época também, com menopausa, aquela coisa, as pessoas perguntam, mas como é que você lidou com menopausa? Que é terrível, né? Que é terrível, aqueles fogachos, e vem a deprê, vem tudo isso. E eu percebi que, assim, eu tive vários sintomas, né? Tive deprê, tive os fogachos, mas tudo amenizado. Tudo amenizado. E quando veio a parte mais difícil, que eram os fogachos, mesmo assim eu consegui controlar bem. Então, Você não fez nenhum tipo de modulação hormonal? não fiz. Não fiz. E não era por não querer. Porque alguns médicos que eu consultei, na época eu também estava envolvida com... A minha mãe acabou tendo Alzheimer, envolvida demais com a doença dela, com tratamento. Eu não prestava muita atenção em mim, nesse aspecto. Porque é terrível a menopausa, né? Terrível. Você não consegue dormir, o cabelo fica quebrado, a pele fica horrível. Você fica deprimida, você engorda, né? Bom, eu, graças a Deus, não engordei, que né, não tive... Você estava com esporte, né? Então, o que eu percebi hoje que eu fiz a análise? Porque na época eu estava tão envolvida nessa mudança de trabalho, encerrar uma empresa, abrir um negócio novo, mais a doença da minha mãe. Então, eu tinha pouco tempo de pensar nas questões da menopausa. Eu não tinha tanta informação quanto eu tenho hoje. Então, hoje, olhando lá para trás, como que eu consegui passar relativamente bem? Esporte e alimentação. Perfeito. Então, muita coisa dos sintomas, eu lia, falava, falou que o chá tal coisa ajuda. E eu Chá de amora, né? o chá de amora, né? Cúrcuma, que até hoje eu tenho na alimentação. Então... a alimentação e o esporte me tirou daquele estágio agudo, que a gente entra. Então, ele ficou tudo mais suave. O que comprometeu muito ao longo de bastante tempo foi o sono. Sim, atrapalha demais. Que atrapalhou demais. Mas eu também vi que eu tinha maus hábitos de sono. Aí eu comecei a fazer higiene do sono. Então, eu falei assim, nem tudo é da menopausa, porque a gente também arruma os culpados. Menopausa, menopausa. Mas eu percebi que eu tinha maus hábitos. Era um celular,
era TV ligada, Wi-Fi dentro do quarto, levar os problemas na hora de dormir, ficar pensando nos problemas de dormir. Falar sobre isso. Então, esse período da menopausa, ele foi amenizado por conta disso. E aí eu estava intensa na bicicleta. E foi assim que surgiu. Aí surgiu a ideia daquilo que era um projeto só motivacional, acabou virando uma escola. A escola hoje completou 13 anos. 13 anos já? 13 anos a escola, já mais de 20 mil alunos. Parabéns. Me fala da escola, então. Como é que é? A pessoa já sabe andar de bicicleta? Não. É pra tudo. Tem as pessoas que nunca pedalaram, e tem muita gente. Tem. E aí começa com crianças a partir de 4 anos, sim, tem limite de idade. Então a gente tem adulto, tem crianças. Eu comecei só com mulheres, só que depois as próprias mulheres pediram para a gente atender os maridos, os irmãos, os filhos, e foi assim. Então, aquilo que era um público feminino passou a ser aberto para todo mundo. Aí uma mãe, uma vez que veio fazer aula comigo, ela pediu para que a gente atendesse o filho dela, que era especial. Aí a gente atendeu o primeiro kid especial, e aí aquela coisa, você abre, como fala no interior, abre uma porteira, passa a boiada toda. Então aí a gente atende crianças especiais, adultos especiais, idosos, e não tem limite de idade. Então tem as pessoas que vão lá para aprender a pedalar, tem pessoas que já sabem pedalar e vão para refinar a técnica, como você já move a bike, você sabe, né? Mas vai lá para tirar o medo, para aprender a técnica correta de pilotagem. Tem gente que vai para aprender o esporte, por exemplo, uma cicloviagem, um mountain bike é um esporte, então tem a técnica correta. O ciclismo de estrada é outro esporte, é o que eu pratico mais atualmente. E isso também tem uma técnica. Quer dizer, então, que uma pessoa como eu, que tem medo de cair, porque eu já caí, já foi bem... Foi muito traumatizante mesmo. Traumático porque mesmo. abriu, fiquei meses e meses com aquele joelho, os dois... Parecia O rosto, né? Conseguia ver, assim, e eu não falei pra ninguém, chorando, toda vez que tomava banho, chorava, caia sangue. E eu fiquei com aquele trauma muito forte, e eu vou pegar uma bicicleta hoje em dia, eu não consigo alcançar o chão, eu já fico em pânico. Eu não... Você acha que uma pessoa como eu conseguiria fazer um esporte, ficar treinada na tua escola para fazer esse esporte aí? Não, total. Nossa, tem uma vontade de fazer ciclismo de viagem, deve ser lindo. Completamente. A gente tem Olha aí, amor, vamos lá. Tem muitas pessoas, por exemplo, tem muita gente que tem um sonho de fazer triatlo. A pessoa corre, a pessoa nada, mas às vezes não pedala. Sim. Ela vai lá para aprender a pedalar, para praticar o esporte. Legal. Outros querem fazer ciclismo de montanha, né? Um mountain bike, para fazer uma cicloviagem. Muito legal também. Então, assim, tudo tem a técnica certa. Tudo tem um jeito certo de fazer. Acontece que ainda tem muita falta de informação. Sim. As pessoas não imaginam que para pilotar uma bike tem técnica. Eu falo, gente, é uma questão cultural. Se para nadar tem técnica, futebol, por que existe escola de futebol se é só chutar a bola? Sim, não é só chutar. Você não adianta, por exemplo, se eu pegar uma bola e chutar, eu não sei colocar no canto do gol, eu nem sei mandar a bola para outra pessoa. Né? Eu chuto, ela vai para tudo quanto é lugar, menos para o lugar que eu quero. Sim, os grandes atletas treinam todos os dias. Você vê, tem escolinha de futebol, tem escolinha de natação, de balé, de... grande atleta. Né? Tem escolinha de basquete. Por quê? O basquete não é só você pegar a bola e jogar na cesta. Tem a técnica correta. O vôlei, o pedalar é a mesma coisa. Né? Então, eu sempre, quando as pessoas falam para mim, eu tenho muita aluna, né, que quer começar a trabalhar comigo, fazer algum esporte, e elas perguntam, mas eu também tenho que fazer dieta, eu tenho que cuidar da minha alimentação. Até no meu perfil, no Instagram, muita gente pergunta, que dieta que eu faço, por onde eu começo, eu preciso mudar a minha vida. Eu falo, você quer mudar a sua vida? Não pensa na dieta. Pensa no esporte. Sim, foca no esporte, né? Foca no esporte. Porque quando a gente faz um esporte, eu falo, o esporte ele educa. Sim. No próprio esporte, você vai aprender a se alimentar corretamente. Porque você tem que porque a pior coisa do mundo, eu acho que é terrível, você não dá alimentação.
Eu mesmo que tinha uma alimentação saudável, que tenho que trocando agora, mudando a minha alimentação para uma outra forma de comer saudável também, mas diferente, rola uma adaptação. Não é uma coisa que você faz assim, peguei o cardápio e vou, tudo bem, né? Porque você já tem um hábito. Então, esse é o mais difícil. Agora, fazer um esporte, ele socializa, você faz amizades, né? Como no caso da bicicleta, né? Conheci tanta gente bacana. Essa parte é legal. Que esse é um grande segredo da longevidade, né? Você ter essas amizades, interação social, né? É fundamental, porque quando você... Eu tô percebendo, assim, a minha tendência, e de muita gente com quem eu converso, quando você vai ficando maduro, vai envelhecendo, a sua tendência é querer ficar mais só. Você fica mais seletivo, você fica menos paciente. Você quer ficar mais só? Você quer ficar mais... Eu sinto isso, que você fica mais introspectivo, você é mais seletivo, você não tem tanta paciência para muita coisa, porque a experiência de vida, você olha, você já sabe que, esse caminho aqui não é legal, isso aqui eu já sei onde vai dar. A tendência é você ficar mais, sabe, mais para dentro. Introspectivo. Mas a solidão tem suas mostrando que a solidão leva a morte precoce. Então, mas tem duas coisas, solidão e solitude. Tá. Coisas diferentes, né? Então, o que eu vejo é o esporte, ele te alimenta disso. Por quê? Quando você vai ficando mais velho, você vai ficando mais seletivo. Mas no esporte, você vai encontrar o quê? Semelhantes. Pessoas afins, né? Pessoas afins, né? O esporte não tem idade. Você pode fazer esporte a vida inteira. São pessoas que estão reunidas para o bem, né? Para se movimentar. Exato. E aí você faz amizades, você vai encontrar outras coisas em comum além do esporte. Sim. E o esporte, ele preenche muito o seu dia. Por exemplo, você pega um fim de semana, os finais de semana são os dias que eu faço pedais longos, às vezes você leva 4 horas, então já foi metade do seu dia no esporte. A outra metade você quer ficar sozinho mesmo, tomar seu banho, ir pra casa, descansar, ver um filme, ler livro. Você vai poder fazer tudo o que você quer, porque você já praticou o teu esporte, já movimentou o teu corpo, você vai dormir bem. Exato. Então, você vai ser feliz. Exato. Então, essa parte da socialização, porque a nossa tendência é exatamente essa coisa de querer ficar mais só e tudo mais, o esporte, ele não te deixa. Ele tira, mesmo que seja uma academia, né, ou seja lá o esporte que for. No caso, eu escolhi o ciclismo, né, mas a pessoa pode escolher, por exemplo, beach tênis, que agora, nossa, é a febre, né, você pode escolher natação, enfim, o que você quiser, porque ali você vai encontrar pessoas que estão afins, e não necessariamente tem que ser pessoas da mesma idade. Sim. Mas às vezes você encontra grupos da mesma idade. Por exemplo, eu faço um pedal aí a cada uma vez por mês, que eu chamo do grupo da longevidade. Aí eu chamo todo mundo que está acima dos 50. E é muito legal, porque às vezes tem 50, 60 pessoas no grupo. A gente sai para pedalar no domingo pela cidade. Que bacana. Né? E eu falo só os grupos dos velhinhos, mas é todo mundo super animado, parece um bando de crianças. Jovialidade, né? Que é a jovialidade, que eu falo, é aquela coisa que o esporte ajuda você a alimentar essa criança interna. Que o segredo, que eu falo assim, o segredo da juventude interna não é estético. A juventude, né, e a juventude eterna, essa questão de você alimentar a sua criança, né, você ter saúde, mobilidade, disposição. Sabe, eu acordo, eu falo assim, gente, eu acordo ligada no 220, eu quero fazer milhões de coisas. Eu espero que, assim, que eu seja abençoada, que eu consiga manter isso Amém, durante muitos anos. Pelo menos eu falo assim, tá na mão de Deus, a minha parte eu tô fazendo. Sim, a previsão é que a gente vai viver mais 100 anos, né, a nossa geração. Exato. Eu acho que a gente vai ter que acelerar aqui o alimento, que a gente está falando de alimentação e você tá com a tua dieta, né? Uhum. E a gente... Eu já posso lá? Sim, amor. Pede pra ela. Que aí, você falou que você agora, nesse período, a gente está de manhã, 11 horas da manhã, que você, na tua dieta, você come um iogurte com uma fruta, ou morango, ou banana, ou maçã, e chia, né? Isso. Então, o que eu fiz? Eu peguei um pouquinho de chia, hidratei,
coloquei o iogurte no... Eu gosto de inventar. Eu gosto de inventar. Coloquei o iogurte no congelador, aí ela vai bater lá a chia com o iogurte, vai virar um sorvetinho, a gente vai colocar o morango em cima. É boa dieta. Um pouquinho, fantástico. É só um pouquinho de limão ali no morango, que eu achei um toque. Nossa, dá um tom, né? Acho que chefe. A gente sempre tenta se inventar, né? É o que você falou. Com o tempo, a gente vai adquirindo. O que eu acho muito legal da longevidade é a gente adquirir sabedoria. Porque a inteligência, a gente já nasce como inteligente e a gente consegue aumentar a inteligência. Eu acho que é um dos órgãos nossos que rejuvenesce, é o nosso cérebro. Sim, ele tem muita plasticidade. Muita plasticidade. Então a gente consegue ficar cada vez mais jovem no cérebro e pela idade, pela longevidade, adquirir mais sabedoria. Então a gente tem toda essa vantagem de estar vivendo essa longevidade com muita mais sabedoria. Por isso que às vezes você opta por não ficar com algumas amizades, você começa a ser mais seletiva, né? E há uma tendência mesmo com a longevidade, por esse fator, e também pelo fator de os filhos terem as suas vidas. Os amigos começam a morrer ou ter limitações, e aí você começa meio que se isolar, né? Aí começa a solidão que fatalmente leva a problemas físicos, psicológicos, e a estimativa de pessoas que estão na solidão mesmo, elas morrem mais precocemente. Verdade. Agora você está fazendo o contrário, você está tendo uma vida com mais amizades. Muito mais. Você conseguiu, através do esporte, que é algo que está favorecendo muito a sua vida, desenvolver esse senso de união entre as pessoas, né? Isso é fantástico, que um dos grandes segredos da longevidade é esse, você ter uma vida em comunidade. A gente vê que as populações longevas do mundo vivem em comunidades, né? Exato. E é gostoso porque quando você tem os amigos e tem algo em comum, que é, por exemplo, no meu caso, é o esporte. Por exemplo, agora, final de ano, eu já estou programando a cicloviagem que eu vou fazer. Como a turma. Sou eu, meu namorado, um amigo. Um amigo que eu conheci, foi um dos primeiros que eu conheci no esporte. E a gente tem esse hábito de final de ano, alguma outra época do ano, fazer viagem juntos. Que legal. Então, nós vamos fazer uma cicloviagem agora no final do ano. E aí tem toda essa preparação, você tem que preparar o equipamento, o roteiro, para onde vai, aí as pousadas onde vai ficar. Você vai pra onde? Eu vou fazer um trecho de Minas Gerais, chama Rota do Vulcão. São 13 municípios que você faz em volta a um vulcão, uma careira de vulcão extinto, né? Que tem Poços de Caldas, Caconde, pega toda essa região e dão mais ou menos 350 quilômetros. É muito difícil porque tem muita altimetria, então a gente vai subir muito morro. Vai quanto de altura? Vai até 9.000 metros de altimetria acumulada. É bastante. Acumulada, mas essa altura máxima... Eu não sei ainda todos os trechos, mas geralmente vai variar. Vai ter trecho de 600, né? 300. Sim. Eu adoro subir montanhas. Mas andando, assim, eu faço trek, se tivesse tenho medo, mas vamos aprender. Então, essa coisa que você vê, esse meu amigo, ele tem... Eu tô com 60... Eu vou fazer 63, ele tá com quase 70, né? E é um moleque. Você olha, é um moleque. Legal. A força que ele tem, a disposição que ele tem, porque pedala direto. Perfeito. Então você vê, são pessoas idosas. A gente é um grupo de pessoas. Você esquece, exatamente, você esquece a idade que tem. Sim. E eu acredito também, uma maneira da gente manter a jovialidade são as questões das crenças. Eu acho que a postura mental, ela define muito o futuro do nosso presente, né? Então, assim, eu sempre fui muito moleca, né? Eu acho que até por conta dessa coisa do esporte, que você brinca. Então, eu saio às vezes para fazer esporte. Eu tenho minhas alunas que pedalam comigo. Todas elas são mais jovens que eu. Tenho aluna de 40 anos, eu tô com 62, falar por 22 anos. E quando a gente tá lá no grupo, não é nada isso. A gente não sente essa diferença, porque
essa questão da postura mental, ela de acreditar, por exemplo, olha, eu não estou focada nos meus 60 e poucos, eu estou focada aqui naquilo que eu estou sentindo. Então, é a minha idade biológica, não é a cronológica. E tem uma idade que eu falo que é a idade do que a gente... Eu tenho um nome para isso, mas eu não me lembro agora. O que você percebe, o quanto você vai viver lá para frente. Sabe, essa coisa de olhar para o futuro. Sim. Então, assim, eu tenho uma sensação que eu tenho muito tempo. Você tem a sensação de que você tem mais tempo no futuro do que no passado. Exatamente. Isso é perfeito, quer dizer que você está vivendo a longevidade, porque quando você começa a pensar que você é passado no passado, você já está diminuindo o teu futuro, né? E na bike, naquela viagem, uma coisa que eu aprendi que foi fundamental, que mudou o meu comportamento, é viver o momento presente. Isso. Porque quando você está numa viagem, por exemplo, vai subir uma montanha, se você for pensar no final daquela montanha, você desiste aqui embaixo. Quando você olha, você fala, mas não vou dar conta. Você tem que olhar sempre para frente, ligando que você cada passo, né? Aqui, ó. Cada passo. 50 metros, 50 metros. Sim. Então, o esporte ensina isso também. Então, eu aprendi muito. Hoje eu vivo o momento presente. Eu tô aqui com você, eu não tô preocupada com o que tá acontecendo lá. Tá curtida? Eu tenho que estar aqui, porque ou eu resolvo bem aqui, se eu ficar pensando lá, não faço nem aqui nem lá. A postura mental, ela... Então, quando essa gente fala assim, tô ficando velha, eu sempre falo, eu sou idosa, eu sou velha, mas eu não falo aquele peso. Fora, você não sente. Fora, porque eu não sinto o peso da idade. Perfeito. Claro, eu tenho as características de quem está na minha idade. Então, eu vejo, tem flacidez, né? Às vezes eu sinto dores do nada, falo, nossa, dói o cotovelo, dói o joelho, não sei o quê. Vou lá pro esporte. Vai treinar. Vamos treinar, vamos ver a alimentação, vamos ver o que eu consigo resolver, porque a máquina, ela desgasta. Sim. Tem uma geladeira lá de 20 anos, ela não vai funcionar que nem há 20 anos atrás. A máquina desgasta. Mas o combustível, além de alimentação e tudo mais, um combustível fundamental é a sua postura mental. Nossa, eu acho perfeito. Né? Se você mantém essa postura positiva, mesmo tendo problema, todo mundo tem problema. E não é questão financeira. Às vezes você tem dinheiro do mundo, você tem problema. Você está sem dinheiro, você tem problema. Sim. Todo mundo tem suas dores de barriga. A vida de ninguém é fácil. Viver não é fácil. Mas é lindo. Mas é lindo. Então, aproveitar. Já que não é fácil, o que eu posso fazer para facilitar? Adianta eu ficar chorando? Isso não vai resolver. Então você tem que... Aquela coisa de dar a volta por cima. Então essa postura de achar que eu tenho muito futuro, de você definir um propósito de vida. Qual que é o seu propósito? Sabe que é o famoso Ikigai, né? Você tem que ter um propósito. Eu tenho um propósito, que é o quê? Quando eu já estava lá, a escola funcionando super bem, eu falava, vou fazer 60 anos, vou abrir um canal, um perfil para motivar as pessoas. Eu posso, assim, se eu ajudar uma pessoa, já tá bom. Sim. Né? Então, qual que é o meu propósito? É motivar as pessoas, servir como exemplo, né? Não é que eu sou melhor que todo mundo, mas aquilo que eu aprendi, eu quero compartilhar. Então, ao compartilhar com as pessoas essa troca, eu também vou aprendendo. Perfeito. Então, eu acho que a longevidade com saúde, ela tem a ver com, acho que 3 pilares, que é a alimentação, que aí envolve hidratação, tudo que tem a ver com a sua alimentação, movimento, que é esporte, é manter a máquina funcionando o tempo todo, e postura mental. Perfeito. Eu acho que esses 3 pilares é o que vai fazer com que a sua saúde caminhe com a sua longevidade. Outro dia eu falei para uma pessoa, a pessoa achou super estranho. Eu falei, olha, longevos todos nós somos, claro, mas nem todo mundo vai ser longevo com saúde. Sim. A saúde não caminha junto com a longevidade, porque você pode viver até os 90 anos, dos 70 aos 90 ficar na cama. Vai depender das nossas escolhas. Né? Então, qual é a nossa batalha hoje? Né? Nosso grande desafio, a busca, é fazer com que a saúde caminhe junto com a longevidade.
Né? Claro que no final da vida você vai desenvolver alguma doença. A gente morre de alguma doença, né? Ou o coração para, não sei. Eu não sei se lá, para o que eu posso vir a desenvolver, mas tudo que eu faço é para que, se eu desenvolver alguma doença, que aconteça lá com 90. Sim. Com 100. Eu faço... A minha crença é de que você consiga viver a tua vida inteira, não sei quanto a gente vai viver, isso aí depende de Deus, acredito em Deus. É uma coisa que a gente não escolhe, mas a gente tem que se cuidar para que essa vida seja plena o tempo todo. Exemplo, meu pai não teve doença nenhuma, e isso a minha avó também, a mãe do meu pai. Nenhuma doença, nada, tudo ok. Morreu dormindo. Ou seja, ele chegou. Chegou a hora. Deus falou: olha, agora é a sua hora. A gente até ficou assim, triste, porque ele não avisou que ia morrer, quer dizer, não ficou com nenhuma doença, não foi internado, nada, morreu dormindo. E minha avó também, a mãe dele também. E eles são dos Incas, que são Roneru e tal. Então, acho que tem muito a ver também com genética, postura de vida. Ele tinha essa postura, tá sempre feliz, sempre grato por tudo que aconteceu na vida dele, sempre. Ele falava sempre pra mim, eu sou muito feliz, minha vida foi muito feliz, eu sou muito grato, entendeu? E essa coisa de posturas tem muito a ver. Então, o meu Ikigai é esse, transmitir para as pessoas conhecimento através de pessoas como você, que ajudam muito, e eu fico muito feliz por tudo que você faz, eu acho muito legal, te sigo e admiro muito seu trabalho. E eu sempre trago pessoas assim, aqui pra gente transmitir esse segredo da longevidade. Cada episódio aqui a gente tem um segredo que a gente está aprendendo. E isso vai ser uma corrente para todo mundo ter essa longevidade plena. E eu sempre falo, se Deus me abençoar com uma morte dessa, eu falo assim, não é a melhor coisa do mundo. Né? Porque eu sempre falo, olha, eu tô fazendo minha parte. Isso. Mas, então, é isso. Eu acho que quando a gente faz a nossa parte, e não tem nada de complicado. É tudo a escolha, né? Bom, você vai escolher o sanduíche ou você vai fazer o seu bifinho em casa? Né? É escolha. E eu falo, quando você não tem tempo de fazer, falo para meus pacientes eu falo muito sobre longevidade e obesidade também, que está tendo uma epidemia grande. Tá num lugar, não tem outra opção, melhor não comer, né? Não vai morrer. Olha. Mas olha, por exemplo, eu trabalho num lugar que, assim, tem restaurantes ali, mas sempre nunca fala comigo. Mas tem um empório na planta. Né? Quando eu não consigo levar a minha marmitinha, eu vou no empório, eu compro fruta, lá vende um sushi já pronto. Tudo bem, não é do restaurante japonês, mas é peixinho, é uma proteína fresquinha. Então, assim, a gente consegue fazer essas escolhas, né? Meu amor, olha só. Olha como é lindo, meu amor. Um elogio. Obrigada. Então, aqui nós temos Gente, eu amo ainda. aqui a gente tem o iogurte com a chia. E eu vou colocar um moranguinho em cima agora. Gente, já aprendi muito. Uma das coisas que falando da dieta, que na minha dieta tem o café da manhã e tem o lanchinho que é agora. Para depois eu fazer o almoço. Ou seja, você não passa fome, né? É para não passar fome. Legal. Né? E como eu acabo fazendo treino, você acaba tendo um desgaste, você sente mais fome. E um dos problemas que eu tinha quando eu achava que eu me alimentava direito é que eu ficava muito tempo sem alimentar. Então eu tomava o café, tipo, 4 horas, 5h30, entre 4 e 5 da manhã, né? E aí eu só ia me alimentar na hora do almoço, às vezes meio de 1 hora. Então você vê, eu ficava, às vezes, 5, 6 horas sem me alimentar. E isso causava alguns problemas. Às vezes eu sentia um mal-estar, meio que dava aquela coisa de estar desfalecendo. Sim. Né? E quando eu me alimentava, eu comia os corretos. Por exemplo, aí eu pegava e comia uma fruta. Só que aí daquele mal-estar, dava aquele pico de índice glicêmico, cara. Então eu sempre falava assim, olha, às vezes você acha que está se alimentando correto, por isso que é importante ter um médico. É um nutricionista, né? Um nutricionista, né?
E foi exatamente o que eu fiz. Eu falei, agora eu preciso de uma nutricionista. Tá. Porque não basta comer a comida saudável, você tem que saber as combinações, os horários, né, de acordo com o seu desgaste. Olha, então aqui a gente tem o iogurte, foi congelado, foi batido com a chia hidratada. Olha só, que incrível. E agora eu vou colocar o moranguinho. Gente, eu falei bem. Chia tá bom, né? De segura. A gente coloca o moranguinho em cima. E deixa eu pensar. Vamos fazer um negócio de moço, que eu pegar um moranguinho. Cortar, colocar. Gente, não há um cachê. Olha, gente, fala sério. Eu tô lá me servindo. Olha só. Vamos colocar o moranguinho lá. Gente, agora eu não vou ter mais coragem de falar. Eu vou comer o iogurte com chia. Agora vai ter que ser assim. Aqui no nesse aqui, que só pra ficar bonitinho. Pronto. Gente, até eu vou filmar. Olha que coisa. Ele tá na minha tela. Então, Cláudia. Gente, obrigado. E eu também tive vontade. Nossa. Eu queria ter mais tempo de fazer coisas aqui, porque às vezes eu saio comendo, não dá tempo, mas foi bem legal. Tá bem legal. E você vê que Criar alguma coisa em cima, né? a gente come com os olhos também. Né? Então você não precisa ter aquele doce todo melencinho. Não tem nenhum açúcar aqui. E aí você olha que coisa linda. Fala sério, nossa, tem que ser rola. Gente, oi, vai lá experimentar. Gente, e é super saudável, hein? Gente, É super saudável. nossa, muito bom. Por isso que a gente fala, negócio de paladar infantil. Foi acostumado ao paladar infantil, a gente pode acostumar um paladar saudável, né? A gente consegue acostumar, olha que delícia. Isso aqui é maravilhoso. Dá pra criar em cima. Maravilhoso. E Tá bom mesmo. não tem nada de açúcar. Não tem nada de açúcar. Você sente um amendoado, mas é da chia, mas você sente o gostinho dela não tem igual. Então dá pra criar, né, Cláudia? Dá pra criar. Tá. E uma coisa que eu aprendi a fazer também, mesmo morando sozinha, eu sempre, quando eu tô em casa, eu faço os pratos bonitinhos. Que a gente come com os olhos também. É o que você falou. Parece que dá um outro sabor à comida. Tá? Então, quando você organiza o prato, deixa ele bonito, arrumado, né? Eu sento na mesa. Às vezes, assim, eu não precisava acordar tão cedo. Mas uma coisa que, Faz o ritual, né? quando eu parei de trabalhar na área de TI, que a gente não tinha tempo, saía correndo, eu sempre falei, olha, gente, quando eu parar, uma das primeiras coisas que eu quero fazer é sentar na mesa para tomar um café da manhã decente. Eu tô cansada dessa coisa de eu tomo um cafezinho, como um negocinho e sai correndo. E eu passei a ter esse ritual, só que para fazer isso, por conta dos meus horários, que às vezes eu tenho que estar em algum lugar dando aula às 6 horas da manhã. Então eu acordo às 4, aí eu preparo café, eu ponho a minha mesa, alguma frutinha, e aquilo dá uma sensação, sabe? Porque eu mereço. Merecimento, bacana. Sabe aquela coisa? Então a comida parece que ela tem outro sabor, por mais simples que ela seja. Como isso aqui, você falou, é um iogurte, é um moranguinho, mas a forma do preparo, da apresentação, A gente joga energia, né? tem aquela coisa da energia, tudo muda o sabor. Então eu falo, tudo é química, gente. Tudo. Pensamento gera química, não é? Nossa, eu adorei, eu tô adorando muito o nosso papo. Queria conversar bastante, muito mais com você, por quê? Você trouxe muitos segredos de longevidade, não foi só muita sabedoria. Isso é legal, porque a cada episódio a gente tá, assim, introduzindo nas pessoas que estão nos seguindo aqui no canal. E se você tá seguindo, gente, por favor, você apareceu aqui, se inscreva no canal, ajuda a divulgar, porque é muito importante divulgar esse conhecimento para as pessoas que a gente está vivendo mais. Né? Estatisticamente, nós estamos vivendo mais e tem que ter qualidade, né? E uma das coisas que eu acho que a grande preocupação é que como muita gente está envelhecendo e não está envelhecendo com saúde, o sistema de saúde ele vai colapsar. Sim.
Porque você vai atender, eu mesmo já faço parte eu tenho, né, uma empresa que cuida da minha saúde, né, que são as assistências médicas. Você chega lá e é tudo lotado. Você fala, gente, você paga um dinheirão, e tá sim de pessoas. Então você vê que assim, se você depende de um sistema de saúde, seja público ou particular hoje, é muito difícil, né? Por melhor que seja o atendimento, sempre vai estar muito cheio. E conforme as pessoas, principalmente sistema público, eu não vejo no Brasil hoje providências políticas para cuidar desses velhos que estão vindo. E tá crescendo muito rápido. E o sistema já está colapsado. Você imagina essa quantidade de pessoas. Então, eu acho que, como eu falo, faça a sua parte. Tente não depender. Perfeito. Tente não depender de um sistema de saúde, seja público ou particular. Perfeito. Porque a pior coisa é você ficar adoentado, depender de terceiros. Eu falo, gente, eu quero ser aquela velhinha totalmente independente. Eu não sei quantos anos, até quanto tempo eu vou dirigir, até quanto tempo eu vou pedalar, mas... Até o último dia. Até, se Deus quiser, até o último dia. Então, assim, tudo bem que eu tenho formação em tecnologia, mas as pessoas vão falar, mas eu não consigo mexer com tecnologia. Vai aprender. Claro. Dá um jeito, pede para alguém ensinar. O tempo todo a gente tem que aprender. O fim da vida, a escola que ela nos apaga. É perfeito. Enquanto não apagou, você não tá no fim. Não Perfeito, perfeito. Eu falo assim, gente, não, mas eu já tô muito velho. Não esquece disso. Não, o fim da vida você não sabe quando é. Então continua produzindo, continua trabalhando. O seu dia. Vai vivendo. Né? Eu acho que o caminho é esse, para você viver com saúde. Então, agora vamos falar. Qual que vai ser a nossa palavra do grande segredo de longevidade desse episódio? Uma palavra só? Uma Pode ser as palavra. três. Uma palavra só. É o segredo desse episódio. Eu acho que o segredo... Então, eu vou eleger dos três pilares que eu falei, eu colocaria em primeiro lugar a postura mental. Postura mental. Gostei muito. Porque ela define, né, que são as crenças. Porque se eu acredito que eu não posso, eu estou certo. Se eu acredito que eu posso, eu também estou certo. O que você pensa, eu acredito muito nisso, o que você pensa vai determinar o que você é. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que, o tempo todo, se policiar. Sim. Porque às vezes tá realmente. Eu acho que a gente tem uma tendência, que é a cultura, a informação que vai chegando, o dia a dia não é... Mas se a gente ficar naquela coisa do, puxa, agora eu tô velho, agora... Se a gente cair nessas armadilhas, a longevidade ela não vai acontecer de uma forma bacana. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é a sua postura mental. Porque a postura mental te leva para uma alimentação, ela te leva para o exercício, para as companhias, né, para as companhias, ela te leva para essa busca, a postura mental. Então, eu acho que, em primeiro, nos top 10, né? Tá. Eu acho que eu colocaria em primeiro lugar a postura. Porque, eu falo, motivação... Ela pode durar um segundo. Agora, se você tem uma cabeça, mesmo não tô... hoje eu não estou motivada, mas eu sei que eu preciso ir para uma academia, eu sei que eu preciso fazer alguma atividade, você pega e vai. Você tá com essa postura. Com essa postura do... Isso vai fazer bom para mim, eu posso fazer. Eu tenho, eu mereço. Então, você administra a tua vida. Exato. Você controlar a tua vida, né? Controlar essa... Então, eu acho que isso é... Eu acho que em primeiro lugar vem isso. Que bacana. Depois o resto vai trazendo. Antes de encerrar, eu quero compartilhar uma citação inspiradora do renomado neurocientista Dr. Mário Martínez. Nossas crenças e atitudes têm um impacto direto em nossa saúde
e longevidade. Essa afirmação ressalta a importância da postura mental na busca por uma vida longa e saudável. Reflexão profunda, não é mesmo? Continue explorando esse tema conosco e descubra como a sua postura mental pode ser a chave para uma longevidade cheia de vitalidade. Adorei, é um grande segredo de longevidade. Nossa, e você vive. Isso é perfeito. Nossa, obrigada. Eu tenho uma surpresinha para você, uma lembrancinha. Pode pegar? Mais uma! Além de Não, você vai continuar comendo. Muito bom. Amor, experimenta, querida, essa gentileza. Experimenta, Adriana. Olha só, Ficou maravilhoso. para você, foi eu que fiz. Gostou? Eu emocionei. É mesmo? Gostou? Fiz com muito carinho. Então você participou. Que linda. Eu me emocionei. Ai, que linda. Que bom que você gostou. Que bom. Ainda mais feito por você. Foi, com muito carinho. Pra você. Gente, eu sou bem assim. Que linda. Gente, que coisa linda. Ai, que bom que você gostou. Nossa. Muito obrigada por tudo, pela sua sabedoria. Tenho certeza que você vai voltar aqui, porque você tem muita coisa para ensinar, para compartilhar com a gente. Obrigada mesmo. Voltar sempre que eu for chamada, conte comigo. E eu quero agradecer o convite e tamanha gentileza. Né? Nossa, não tenho palavra para agradecer. Muito lindo. Não, foi com carinho. Gente, é lágrima de alegria. Muito lindo. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Obrigada a você, Cláudia. Obrigada. Obrigada por ter estado aqui. Eu sempre esqueço disso, estou me lembrando. Se inscreva no canal, por favor. Deixe um like, compartilhe. Ative o sininho, quem não tenha ativado, para saber quando vai ser. Mas os episódios são todas as sextas-feiras. E aqui é tudo feito com muito carinho para vocês. Nossa, obrigada. Obrigada. Amém. Nossa, que coisa linda. Obrigada, Tchau. gente.